Hoje o tema do nosso estudo é esse aí, retomando o estudo de Gênesis, né? Nossa série, lições no livro de Gênesis para hoje. O tema da nossa mensagem é Não se engane no amor. Esse texto ele é muito especial porque foi o texto do meu casamento. O pastor Anderson foi quem me casou com Débora, né? E ele pregou nessa passagem aí, capítulo 29 de Gênesis, verso 20. Então eu gosto muito desse texto. Mas é interessante que muito se fala na nossa cultura sobre amor, né? Amor para cá, amor para lá, meu amor, meu amor. E só que essa visão que a nossa cultura tem apresentado sobre amor, ela tem entrado na igreja local, ela tem entrado na nossa igreja. E o grande problema é que a igreja ela precisa olhar para as escrituras e delas, das escrituras, que nós devemos aprender sobre o amor verdadeiro para que nós não venhamos nos enganar. No sentido de que se a nossa compreensão sobre o amor ela estiver equivocada, então a gente vai entender a nossa relação com Deus errado, a, com os nossos cônjuges ou com os nossos filhos, né? O negócio é tão sério que às vezes eu soube de determinados casos que o cara batia na esposa e dizia que amava a esposa, né? Outras vezes eu já vi o cara, eu já vi o caso da pessoa desprezar o outro, mas dizer que isso era uma forma de amor. E, não, eu não vou nem, eu vou evitar ele e me afastar, porque isso é uma forma de amor. Então, assim, essas coisas, né, essas percepções sobre o que viria a ser o amor, elas têm invadido a igreja, né, de várias formas, às vezes disfarçado, mas a gente é nessas horas quando a gente começa a ficar com dúvidas sobre o que é, o que não é que a gente tem que recorrer às escrituras, né? Aqui nessa passagem que nós vamos estudar hoje, né, um trecho do capítulo 29, nós vamos ver, e eu quero tratar em linhas gerais, obviamente aqui está dentro do contexto que eu pretendo explicar, mas essa perspectiva do amor verdadeiro, né? Quais são assim as marcas do amor verdadeiro e tanto isso serve para a nossa relação com o nosso cônjuge, quanto com a nossa relação com os outros, né? Com os nossos filhos, familiares, amigos de trabalho, para que a gente aprenda de fato a amar as pessoas da forma bíblica, né? Um ponto interessante que passa de longe quando a gente pensa em amor, né? É, por exemplo, a maior expressão de amor que qualquer ser humano pode ter para com outra pessoa é apresentar o Evangelho da Graça. Porque se nós pensarmos bem assim, a pessoa que não conhece o Senhor Jesus, ela está caminhando a passos largos para o inferno, para a destruição eterna dela. Qual a melhor prova de amor que você pode dar para uma pessoa dessa? Pregar o Evangelho da Graça. Se compadecer dela ao ponto de você pregar o Evangelho da Graça. Então, isso de longe é aquilo que a gente percebe na nossa cultura, né? O que é amor, né? Não, amor é você aceitar tudo, amor é você abraçar, é você não tratar mal, é você não corrigir. Isso é amor segundo o mundo. Mas segundo as escrituras, isso não é uma forma de amor, né? E aqui nesse capítulo a gente vai ver um pouco disso. Com aquela, com aquela santa ironia, né, que a Bíblia sempre traz, eu gosto muito da forma como a Bíblia ela apresenta as coisas de forma bem irônica, né? E os irmãos vão entender aqui, para dar umas risadas comigo aqui, a partir do capítulo 29 de Gênesis. Vamos ler. A partir do verso 1, capítulo 29 do livro de Gênesis, diz assim a palavra do Senhor. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço.
Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: De onde são vocês, meus irmãos? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Jacó perguntou ainda: Ele vai bem? Eles responderam: Sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: É ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: Não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: De fato, você é meu osso e minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. Depois, Labão disse a Jacó: Será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, como Jacó amava Raquel, disse a Labão: Trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: É melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. E esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então ele disse a Labão: Dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: O que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: Em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois, Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Até aqui a leitura, vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe e nos ensine nesse texto. Senhor, nós nos achegamos diante da Tua Santa Palavra e pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor nos instrua sobre esse tema tão precioso que é o amor verdadeiro. Que possamos amar verdadeiramente, assim como o Senhor tem nos instruído na Tua Palavra, para que não sejamos enganados e que em tudo
Adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. Nos dê graça, usa-me para falar o coração da tua Santa Igreja, abre a mente e o coração do teu povo para ouvir atentamente a tua palavra e se submeter a ela. Fica conosco, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, relembrando aos irmãos, né? Nós estamos estudando o livro de Gênesis desde março. Essa é a nossa 25ª mensagem no livro de Gênesis, né? A gente já passou da metade do livro. Gênesis trata dos começos e esse livro ele é dividido em duas partes, né? A primeira trata da criação de todas as coisas, capítulo 1 a 11, e a segunda parte do livro, capítulo 12 a 50, trata da origem do povo de Deus, né? Da origem do povo de Deus a partir da vida dos patriarcas, mostrando como Deus ele foi trabalhando a história da redenção do seu povo durante todo o livro de Gênesis. No nosso último estudo, né, há mais ou menos 21 dias atrás, nós falamos sobre no caminho da casa, né, que foi quando Jacó saiu da casa dos seus pais para a casa do seu tio, só que no meio do caminho ele entrou na outra casa. Em qual casa? Na casa de Deus, né? E aí você tem esse encontro interessantíssimo de Deus com Jacó no caminho para a casa de seu tio. E nesse capítulo, né, o capítulo 28 que nós estudamos no estudo passado, nós aprendemos a obedecer para não nos tornarmos obstinados, né? Verso 1 a 5. Lembrando que esse é o exemplo que Jacó nos deu, ao contrário de Esaú, que foi obstinado. Jacó se submeteu aos seus pais e buscou e se submeteu a ele, indo, né, à casa dos seus parentes para não se casar com mulheres estrangeiras, como seus pais o haviam instruído. Nós também aprendemos a confiar no dono da casa, né? Verso 10 a 19 do capítulo 28, quando Jacó vai dar um cochilo ali, puxa uma pedra e ali você tem uma escada, né? Ele tem uma visão, Deus aparece ali para ele em sonho, a terra sendo ligada ao céu, e Jacó ali recebe a repetição da promessa de Abraão para ele. Então é um chamado a confiar no Deus ali que estava se revelando para ele, né? E aquela ideia ali da casa de Deus, né? Betel, que foi onde Deus apareceu, naquele monte ali onde Jacó estava dormindo. E verso 20 a 22, nós aprendemos que nós devemos nos comprometer com o Deus da casa, né? E aí Jacó vai e se compromete com Deus, pega a pedrinha lá que ele usou de travesseiro, levanta ela, derrama óleo em cima, é como um simbolismo do pacto que ele estava tendo ali com Deus naquele contexto. E nós ainda estamos nessa caminhada aí, né? Se os irmãos perceberem na nossa leitura, do verso 1 até o verso 30 do capítulo 29, a gente não fechou o capítulo 29. Por quê? Porque do verso 31 até o verso 35, que é o finalzinho do capítulo 30, ele já é o finalzinho do capítulo 29, ele já emenda no capítulo 30. Então eu ainda pensei, fiquei assim, rapaz, porque se eu for ensinar os dois capítulos, né, que é a sequência do texto, capítulo 29 e 30, vai ficar muito longo. Então eu resolvi fazer capítulo 29, verso 1 até 30, e a partir da semana que vem a gente continua, verso 31, acho que vai dar até o final do capítulo 30. Mas o ponto aqui é que, onde é que nós estamos aqui no contexto? Jacó ele saiu lá da tenda do seu pai, e ele está a caminho da casa do tio, em obediência. Ele acabou de dormir, e Deus apareceu para ele, e tem todas aquele encontro que nós estudamos no capítulo 28. E agora é esse encontro de familiares. Jacó agora vai encontrar o tio dele para dar a proposta, né? Lembra que isso aqui, na antiguidade, isso aqui é uma proposta de casamento, viu? Isso aqui é um casamento. Isso aqui é como se fosse o casamento por procuração. Os irmãos já viram algum casamento por procuração? Isso pode acontecer. Por exemplo, isso acontece muito com o militar. Por exemplo, o cara é transferido, sei lá, para um estado bem longe. E a noiva está aqui no outro estado. Para ele ter o casamento e para ser legalizado, ele faz uma procuração no advogado, ele assina essa procuração, aí o advogado manda para algum responsável aqui,
o responsável pela procuração vai com a noiva no cartório, apresenta a procuração, eles casam, o responsável pela procuração assina e ela recebe a certidão de casamento com o nome do marido. E aí eu já vi isso, né? A pessoa viaja lá para o estado onde o atual marido dela está trabalhando e isso é casamento, né? Aqui, quando Jacó vai para a casa do tio, você vê que ele repete as mesmas palavras que o pai dele falou e a mãe dele falou. Isso é uma procuração. Isso é uma procuração, né? Então, os elementos do casamento estão todos presentes aqui, né? Mas o nosso tema não é casamento. Quer dizer, aí não é, né? Porque está na nossa história. O nosso tema aqui é não se engane no amor. E a questão que vai nos ajudar a caminhar é essa daí, né? Quais são as marcas do verdadeiro amor? Já que a gente está tratando sobre o verdadeiro amor em contraste com o amor falso, né? Então, quais são as marcas de um amor verdadeiro? Verso 1 a 20. A primeira marca que nós identificamos aí nesse texto, nessa passagem de Gênesis, é que o amor verdadeiro ele é um amor sacrificial. Né? Ao contrário do que a nossa cultura hoje diz, né, que o amor ele é o quê? O amor ele é sensual, o amor ele é bonito, o amor ele é cheio de sentimento, o amor me deixa feliz, o amor, né? É tudo isso, só que isso não tem nada na Bíblia. O que a Bíblia cita como algo característico ou como uma marca do amor verdadeiro é sempre que o amor verdadeiro ele é o quê? Ele é sacrificial. E é o que a gente enxerga aqui. Porque, por exemplo, olha que história maravilhosa. Verso 1 a 5, em obediência ao que os pais disseram, Jacó, né, pega os seus paninhos, joga na sacola e vai-se embora para casa do tio. Lembra que era uma jornada de mais ou menos aí de 3 a 4 meses camarada andando ali, né? E ele vai em obediência aos pais para encontrar uma esposa, né? E aí você tem todo esse percurso que ele vai. Aí ele chega lá no poço, é legal a história, se você prestar atenção na leitura bíblica, a história, né? Tá lá os pastores, né? Tinha 3 rebanhos, ou seja, mais ou menos tinha 3 pastores ali, que estavam naquele poço ali, esperando o quê? Esperando que a pedra da boca do poço fosse reunida. O texto diz, sugere, né, que os pastores estavam esperando os demais pastores chegarem para que eles juntos tivessem força para quê? Para empurrar a pedra para poder eles darem água para os rebanhos, colocar a pedra no lugar e eles saírem para levar as ovelhas para se alimentar, que é esse o objetivo. Só que aí, providencialmente, olha, tá vendo? O pessoal gosta de dorama. Lê a Bíblia, cara. Você quer um negócio mais romântico e mais bem estruturado do que isso aqui, meu amigo? Isso aqui é coisa de cinema, meu amigo. É coisa de cinema isso aqui. O caba chega tá papeando com os pastores. E aí, o que é mais legal é os pastores, né? Jacó pergunta assim, rapaz, vocês conhecem Labão? Eu conheço. Vocês são da onde? A gente é de Harã, que era a região, né? A gente é de Harã. Ah, legal. Vocês conhecem um camarada chamado Labão? Conheço, sim. Aí, providencialmente, quando acabava a boca, aí quem é que vem com as ovelhinhas? Aí o capitão, inclusive lá vem Raquel ali, ó. É a filha do homem. Meu amigo, isso aqui é roteiro de cinema, meu amigo. Pensa os olhares se trocando ali. Né? Mas calma, não tem romance ainda aqui não, viu? Não se animem não, tem romance aqui não. Aqui pelo menos aqui não, né? Aqui é mais uma questão de ele viu a providência de Deus em fazer com que, na medida que ele chegou naquela região ali, a mulher que ele queria se casar chegasse ali também, né? Eu não sei se ele queria casar com ela. Eu acho que provavelmente sim, né? Como Raquel era muito bonita, então ele bateu o olho já. Foi amor à primeira vista, né? O verso 6 diz assim, né? Os pastores respondendo, né? Sim, vai bem, Labão, né? Olha, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então, versos 6 a 14 mostra a providência de Deus, que nessa ocasião Raquel aparece, né? Para poder ter esse encontro aí. E aí ela leva a notícia
de que o seu parente havia chegado ali no poço, leva para Labão, Labão retorna correndo, né, para encontrar o sobrinho. E aí tem uma piada horrível, né? Eu sou mestre das piadas horríveis. Né? Quando alguém me pergunta, pastor, o senhor acredita que mulher pode ser pastora? Eu digo, claro, é bíblico. O vai logo a risada. Diz, ó, Raquel era pastora, né? Se a irmã cuidar de ovelha, é uma pastora, né? Então tá aí, ó. A prova de que tem na Bíblia pastora. A Raquel era pastora, né? Cuida de ovelha. Não, mas no ministério. Não, aí não tem na Bíblia, não. Mas pastora mesmo tem, tá aqui na Bíblia. Se ela cuidar de ovelha, ela é pastora, né? E a gente acredita nisso. Que a Bíblia está dizendo. Tá vendo? Os irmãos nem riram. É porque a piada é horrível. Vamos lá. Então, verso 15 a 19. Eles vão entrar numa negociação. Né? Verso 15 a 19. Jacó fica lá com eles, trabalhando. Depois de uns 30 dias de trabalho, aí Labão chega pro sobrinho e diz assim, né? Rapaz, você vai trabalhar de graça para mim? Não, não, não. Aí Jacó, né, já olhou a mina, né? Poxa, que bela moçoila. Poxa, que bela jovem. Eu quero me casar com aquela gatinha. Né? Aí Jacó bate o olho e diz, pronto, já sei o que eu vou dizer. E aí Jacó negocia com o tio 7 anos de trabalho. Isso aqui é equivalente ao dote. Então, ou seja, Jacó estava na situação difícil aqui, estava liso. Viu? Ele, parece que o Isaac, né, não deu muito dinheiro para o filho dele, não. Porque o coitado não levou nada, porque isso aqui é o dote do casamento. Normalmente as famílias, os pais davam o dote para o filho poder casar. Aqui ele parece que saiu sem nada, né? Então, disse, ó, então 7 anos de trabalho para poder casar com essa mulher aí, viu? E aí, o texto mais lindo, foi o texto do meu casamento, o verso 20, né? Jacó, ele aceita essa negociação, e aí o verso 20, olha que lindo aí. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Ele trabalhou 7 anos para poder conseguir trabalhar, casar com ela. 7 anos. Meu amigo, o cabo ali, o dote pesado, viu, esse de Labão. Labão, assim, lutou para quebrar no jovem Jacó. Viu? Mas, ponto pra gente aqui, e essa é meu primeiro ponto aqui, né? Que o amor verdadeiro, a marca dele é o sacrifício. Então, essa noção, ela foi perdida em nossos dias. Na perspectiva bíblica, meus irmãos, o sacrifício, ele é amor. Se tem amor envolvido, tem sacrifício. Na perspectiva mundana da nossa cultura, o amor ele tem a ver com a minha satisfação. Se eu estou bem, se eu estou feliz, se eu estou ganhando alguma coisa. Essa é a perspectiva da nossa cultura. Né? Tem alguns estudiosos que diz que nossa cultura é a cultura hedonista, ou seja, que busca prazer. Então, se o casamento está me dando prazer e alegria, eu fico. Se me deu tristeza, eu deixo. Né? A gente tem inúmeros casos, e isso é muito triste. Eu acompanho porque sou professor e vejo isso na sala de aula. Né? E infelizmente, por muitos crentes, infelizmente, o cara é casado com a mulher, tá, aí nasce o filho com algum problema, né? Com alguma transtorno, alguma doença, e os cabos vão-se embora, deixa a mulher sozinha, com 2, 3 filhos, para ela tomar de conta. Então, por quê? Porque na nossa cultura o que importa é você ser feliz. Se você está feliz, então fique no seu casamento. Se está triste, joga essa mulher fora, ou joga esse homem fora e vá-se embora. Né? Isso eu não estou, obviamente, eu não estou me referindo aqui a essas questões de violência doméstica, de traição, porque a própria Bíblia trata disso como motivos, né, para o divórcio, né, abandono e tudo mais. Mas eu estou tratando aqui, partindo do pressuposto, de uma ideia de que a pessoa ela é crente, vive em obediência ao Senhor e
a outra vai e o abandona. Esse é o ponto que eu estou tratando aqui, né? E isso é muito ruim, porque essa perspectiva ela não pode fazer parte da nossa vida como igreja do Senhor. Na verdade, nós somos chamados ao sacrifício, né? Ora, quando a Escritura ela trata de amor em relação a Deus, à igreja ou ao cônjuge, a perspectiva é sempre de sacrifício. Sempre de sacrifício. João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou. Qual foi a prova de amor que Deus nos deu? Deus fez um coração. Não, Deus fez o quê? Matou o Filho dele numa cruz, por amor a nós. Então, olha a prova de amor que Deus nos dá. Quando você vê lá Efésios 5, 21 a 33, qual é a prova de amor que o marido tem que... Qual é a prova de amor que o casal tem que dar de um para com o outro? Um se submeter ao outro. O texto vai dizer, né? Sujeitem-se uns aos outros como ao Senhor. Essa é a maior prova de amor. O marido se sujeitar à mulher e a mulher se sujeitar ao marido. Como é que a mulher Como é que a mulher ama o marido? Se submetendo a ele. Como é que o marido ama a esposa? Morrendo por ela. Como é que o filho ama o pai? Se sujeitando e obedecendo ao pai e à mãe. Como é que o pai ama o filho? Criando o filho no temor do Senhor. Então você não vê em nenhum canto na Bíblia essa relação de sentimento. Não é que eu estou dizendo que não tem que haver sentimento, tá, irmãos? Eu só estou fazendo um contraste com a nossa cultura. A nossa cultura, ela colocou o prazer no lugar do amor. Como marca. Se você perguntar hoje qual é a marca do amor verdadeiro, a felicidade, a alegria, o bem-estar. Da Bíblia, não. A primeira grande marca do amor é o sacrifício. E o que isso tem a ver com a vida de Jacó? Você acha que 7 anos de trabalho no meio do deserto, cuidando de ovelha, sem ganhar salário nenhum, tu acha que foi fácil? 7 anos de trabalho para que ele pudesse provar o amor que ele tinha para com a noiva que ele queria tomar por esposa. Então, esse texto, obviamente, olhando esse contexto aqui de Jacó e de Raquel, ele tem primariamente, né, ou prioritariamente uma ideia de um amor entre um homem e uma mulher, mas ele aplica-se a todas as formas possíveis, né? Às vezes a gente não tem coragem de sacrificar um tempo no nosso dia para poder orar. A gente não sacrifica um tempo no nosso dia para poder ler a Bíblia. A gente não sacrifica um tempo para orar pela vida do irmão. Aí que danado de amor é esse que a gente tem um para com o outro? Se amor é mas eu estou muito cansado. Se sacrifique, meu irmão. Sente aí do lado da sua cama, gaste um tempo de oração pela vida dos seus irmãos. Gaste um tempinho de oração e ore ore uns pelos outros. Ore pelos seus filhos, ore pela sua esposa. Né? Ore pela igreja, ore pela EBF. Tem tanta coisa para você orar, né? Ore por mim. Ore pela minha família. Então a gente pode demonstrar o nosso amor de forma sacrificial. Na verdade, nós devemos demonstrar o nosso amor de forma sacrificial. Porque essa é a grande marca, né? Em relação especificamente aos casais, né? Que nós, como marido, nós possamos nos sacrificar pelas nossas esposas. Sacrificar mesmo. E sacrificar significa o quê? Uma coisa que você não gosta. Eu sei que a hora está um pouco avançada, mas me permita aqui. Por exemplo, a gente estava comentando aqui, eu estou voltando de férias agora, né? Pastor, o que o senhor gosta de fazer nas suas férias? Nada. Eu gosto de ficar na minha rede. Minha rede, boto os livros assim, as coisas que eu vou notar, escrever nos papel. Aí eu leio, boto o papel ali, aí cochilo, eu acordo, aí escrevo as coisas, pronto, eu descanso assim. Me levanto, tomo minha água, tomo minha vitamina, depois me deito de novo. Para mim, eu estou feliz na minha rede. Se deixar só a minha rede ali, eu já estarei extremamente feliz na minha casa. Não gosto muito de sair não, porque sair, eu não sei os irmãos, mas sair cansa. Eu tenho que olhar pneu de carro, eu tenho que olhar, eu tenho que olhar óleo, eu tenho que ir de carro, eu tenho que olhar, calibrar pneu. Aí quando eu chego nas casas, eu tenho toque.
não sei se os irmãos sabem, eu sou cheio de defeito, irmão. Eu tenho toque. Por exemplo, se eu chegar numa casa, a casa estiver suja, eu não consigo entrar na casa. Ou no quarto, eu tenho que entrar, eu tenho que varrer, eu tenho que limpar e passo o pano. Ou seja, ao invés de eu descansar, eu estou varrendo a casa. Limpando, aí limpo tudo direitinho, aí chego lá na cama que eu vou dormir. Até às vezes, quando eu viajei algumas vezes, vou para o hotel, eu chego na cama, a primeira coisa que eu faço no quarto, olha se está sujo. A segunda coisa, eu cheiro a cama. Porque se estiver fedendo, porque se eu deitar com a cama cheia de poeira, acabou. Eu começo a espirrar, entopo o nariz, fico com renite, pronto. Então, meu amigo, para mim, viajar é sempre trabalho. Eu descanso em casa. Débora sabe disso. Mas aí, por amor à minha esposa, eu me sacrifico para viajar. Mas eu não gosto. Eu não gosto. Eu prefiro estar na minha rede. Porque a minha rede está lá, né? Eu já lavei, ela está lá estendida. É tão fácil. É só fazer assim. Pulo. O trabalho que eu tenho é só de me virar, que às vezes fica doendo o braço, né? Aí eu faço só por... Pronto. Estou feliz da vida, meu amigo. Né? Às vezes faço uma pipoca ali e tal. Pronto. Mas Débora não. Débora, as meninas gosta de viajar. Gosta de ir para a praia, gosta de ir por mato, gosta de visitar a casa dos parentes. E aí eu vou. Eu gosto? Não, mas eu tenho que me sacrificar. Porque eu não amo minha esposa, não amo meus filhos. Então, amar é sacrificar-se. Né? A segunda marca para a gente caminhar para o final aí é a perseverança. Não é isso? É a segunda marca aí do amor verdadeiro, para nós não nos enganarmos em relação ao amor, é a perseverança. O amor, ele é, portanto, perseverante. Como é que nós vemos isso? Verso 21 a 25. Aí o que acontece? A negociação, o caba se submeteu, o caba disse que ia se sacrificar mesmo, e o cara se sacrificou, trabalhou os 7 anos. Quando bateu os 7 anos, ele disse, cadê a menina? Bora, já deu tempo, eu trabalhei demais, eu quero minha esposa. Né? Eu cumpri a minha parte, paguei o dote, agora eu quero minha esposa. Aí o Labãozão, né? O Labãozão faz o quê? Vamos fazer uma festa. Chamou todo mundo. E aí tem um detalhe cultural interessante. Nós, aqui ocidentais, a gente faz o casamento. Normalmente é uma cerimônia, sei lá, 1, 2 horas ali, terminou. Se tiver uma festa, como se bebe ali, mais beleza. Casamento, na época bíblica, no Oriente Médio, casamento é uma semana. É uma semana de festa, meu amigo. E detalhe, e aí nesse ponto eu agradeço muito a Deus pelo fato da gente ser ocidental. Por quê? Vou dizer logo, viu, irmãos? É assim, normalmente o casamento é feito na casa do pai da noiva. E aí você tem um quarto reservado, os noivos estão ali na festa, aí depois eles saem, vão lá ficar os dois no quarto, e a festa rolando. É manhã, tarde e noite, são 7 dias de festa. Manhã, tarde e noite. Então, imagine que negócio estranho danado seria esse negócio. Graças a Deus que a gente é ocidental e não é assim, né? Imagina que negócio estranho. Acaba na festa feliz, não sei o que lá. Acaba sai. Gente, com licença, eu vou me recolher ali com a minha noiva, com a minha esposa, tá? Vocês ficam aí e eu vou para ali. E o cara saía e ia lá pro quarto com a esposa e a festa rolando, meu amigo. Isso durante 7 dias. O ponto aqui que é o que chama a nossa atenção é que assim, você teve a festa, na noite, aí aqui você tem como se fosse como se fosse aqui não é uma crítica, mas como se fosse uma ideia que está por trás aqui, né? Uma ideia subjacente. Qual é essa ideia? A ideia é a seguinte: o Labão ele esperou a noite. Por quê? O casamento, os cabas estavam lá, comida, vinho, todo feliz, né? Quando o caba já estava bêbado, né? Ou alegre, às vezes a Bíblia não coloca a palavra bêbado, né? Coloca o quê? Alegre. É porque o caba já estava... Aí o caba foi lá de noite, aí o cara foi lá e fez o quê? Trocou as filhas. Ao invés de fazer com o que foi combinado, ele trocou a filha, colocou a mais velha no lugar da mais nova.
Tem um detalhe aqui que eu tenho que explicar para os irmãos aqui, tá? É importante para a gente entender aqui. A bichinha de Lia, no verso 17, é dita que ela tem os olhos sem brilho. Essa tradução da Nova Almeida Atualizada, ela não é boa. Não é que ela tem olhos sem brilho. Na verdade, isso aqui é uma expressão no hebraico para olhos meigos. Não é triste ou sem brilho. É meigo. E o que é que significa essa expressão? Parece, a gente não sabe ao certo, mas os comentaristas nos ensinam que parece que é como se fosse o seguinte. Você tem aqui o verso 17, diz que Raquel era bonita e formosa, enquanto que Lia tinha apenas os olhos meigos. Olhos meigos é a NVI. A NVI traduz assim, olhos meigos. Isso quer dizer o quê? Que parece que a única coisa que era bonita na pobre da Lia eram os olhos. Entende? Então, Lia parece que só tinha os olhos bonitos, muito atraentes, enquanto que Raquel era bonita e ela era muito formosa. Aí, bonita e formosa tem a ver com bonita a beleza do corpo e formosa o corpo, né? Então, a ideia aqui é que ela era uma pessoa que, tipo assim, não atraía muita atenção, né? Só tinha os olhos bonitos. O pai vai lá e troca as duas. Ou seja, não cumpre o que estava, o que havia sido prometido. E aqui tem um detalhe interessante. O nome Jacó significa o quê? Uma das traduções, aquele que engana. E aqui você tem uma ironia bíblica muito legal. Qual a ironia? O enganador foi enganado. Jacó enganou o pai. Agora Jacó é enganado. Ou seja, se você passou a perna, você toma cuidado. Alguém pode passar a perna em você. É isso que está dizendo aqui, nas entrelinhas. Jacó enganou, ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. Ele enganou o irmão. Ele enganou o pai. E agora ele encontrou alguém que enganasse ele. E ele foi enganado. Isso é muito interessante no texto. E o Jacó, ele foi enganado. E aí, o Labão, que é muito esperto, vai lá, propõe um novo acordo. Versos 26 e 27. Qual é o novo acordo? Olha, você não se preocupe não. Passe a semana da festa do casamento, que era uma semana, né? E aí, no final dessa semana, eu lhe dou a mais nova, Raquel, que é a que você quer. Aí você vai ficar mais uma semana de festa, viu? Está implícito aqui, porque era assim que era um casamento. Era uma semana de festa. Você vai ficar mais uma semana de festa e aí você casa com ela. E aí você casa com as duas. Né? E o texto, ironicamente, ele vai mostrar que, por exemplo, essa família vai ter muito problema. Por quê, pastor, que essa família vai ter muito problema? Porque essa família, ela vai começar dividida. Você tem aí o verso 30, né? E Jacó teve relações também com Raquel. Aí, olha a introdução para a continuação do capítulo. Ele amava a Raquel mais do que a Lia e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Ou seja, isso tem chance de dar certo? Não tem chance de dar certo. Sempre ia dar errado. O lar começou dividido. Mas para nós aqui, para nossa defesa, né, de que o amor verdadeiro, ele tanto é sacrificial quanto ele é perseverante, o texto ele faz questão de ressaltar que Jacó ele fez o que? O finalzinho do verso 30. E continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Ou seja, por amor daquela mulher, ele não só trabalhou 7 anos, ele trabalhou 14 anos, né, ao todo, né? Então, é outra coisa que falta no nosso tempo. O amor parece que ele é válido até o ponto que ele me satisfaz. Só que nessa história de Jacó e Raquel, mesmo tendo essa perspectiva toda complicada que entra Lia aí na jogada, né? Mesmo sem querer, Lia entra na jogada aí. O interessante é que
o texto ele mostra para nós essa perseverança de Jacó em continuar trabalhando mais 7 anos para que ele pudesse ter a mulher que ele amava. Então, isso em si já é uma lição para nós. Essa característica do amor como perseverante, ela aparece lá em 1 Coríntios 13, né? Que é considerado o texto que mais fala belamente sobre o amor. Só que o amor ali de 1 Coríntios 13, ele é um pouco diferente desse aqui, né? Esse aqui, primariamente, né? Ele está tratando do amor entre o marido e a esposa, né? Entre os cônjuges. O de Coríntios 13 está falando do amor entre os irmãos da igreja. Mas a característica da perseverança aparece aqui e também aparece lá em 1 Coríntios 13. Então isso indica para a gente que o amor, além dele ser sacrificial, ele também deve ser um amor perseverante. Esse é um amor verdadeiro. Então isso é muito simples para você observar aquilo que o nosso amor deve ser para com os nossos cônjuges e para com os nossos irmãos e para com a igreja. Do ponto de vista da igreja, nós temos que nos sacrificar uns pelos outros. Nós temos que perseverar no amor de uns para com os outros. Mesmo diante de sacrifício. Você pensa que me amar é fácil? É não, meu. Eu sou um cara muito chato. Vocês têm que me amar, viu? Ai, Jesus manda, viu? Olha, se ligue nisso. E vocês têm que não só se sacrificar por me amar, mas vocês têm que perseverar nisso. Essa é a grande marca. Então, essa é a percepção que a gente tem que ter de um para com o outro. Tanto dentro do relacionamento da nossa igreja, quanto nos nossos cônjuges, quanto com os de fora. O amor, ele não muda. Ele sempre é demonstrado de forma sacrificial e de forma perseverante. Esse é o amor bíblico, né? Então, eis aí o desafio para nós. Amém?